Saudação a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de língua portuguesa do segundo A. Tô aqui para falar com vocês sobre as tarefas dessa semana. Vocês sabem muito bem, baseadas nesse caderno que está aí na tela, Aprender Sempre, volume 1, do segunda série do ensino médio. Você pode pegar esse caderno que eu envio por PDF no seu grupo de WhatsApp. Você pode baixar da internet pelo Centro de Mídias de São Paulo, ou você pode pegar na escola que está lá esperando você o seu caderno. Muito bem, até agora nós fizemos todas a sequência 1 de atividades que parte daqui da página 4, sequência de atividades 1, nós falamos sobre as notícias, sobre os textos do tipo expositivo informativo. O que quer dizer isso? São textos que trazem informações, que expõem informações. Tanto que o primeiro exemplo que vocês têm aqui é um lugar turístico para ser visitado. Pois nós temos aqui Susto e Gritaria, mais um exemplo de texto expositivo informativo, que você tem aqui a notícia de uma mulher que achou que um gato estava voando. Então você tem todas as informações, as características do espaço, do objeto, do ser que você que você quer falar. Você deveria usar uma linguagem adequada. Para isso, sempre perguntar para quem eu estou falando, qual é a finalidade do texto que eu estou produzindo. Então você deveria, todos esses exercícios estão em torno desses elementos. Qual é o propósito que o texto que você tem, qual é o veículo de informação que você vai publicar o seu texto. Posso já usar gíria? Depende para quem você vai escrever, qual a finalidade que tem o seu texto, qual é o veículo de comunicação, ou seja, o rádio, a internet, o canal que você vai publicar, se ele admite uma linguagem informal. Mas tudo isso você tem que ter a noção. Você tem que ter a noção do texto. Para tanto, olha aqui, fizemos esse exercício também, que aí analisa a notícia do animal que foi confundido, o gato que estava com a roupinha de super-herói foi confundido com um animal voador, leia lá e você vai saber, e faça, me envie. Então nós estávamos preenchendo todos esses quadros. Partimos aqui que vocês deveriam produzir uma notícia a partir dos elementos aqui, dos elementos da estrutura que existe no texto expositivo informativo, e você deveria me enviar essa notícia. Espero que vocês tenham feito. A maioria até agora não fez. E aí vamos aqui, olha, partimos também, isso já foi feito. Os vídeos anteriores explicam essas tarefas. Vocês deveriam transformar esses infográficos, ou seja, esses textos que mesclam, que misturam a linguagem verbal e a linguagem visual, a linguagem dos gráficos, você deveria transformar em linguagem verbal, ou seja, tantos 95% das pessoas da zona rural não tem internet por falta de interesse, enquanto 55% da zona urbana não tem internet por falta de condições econômicas. Estou inventando os dados, mas você deveria lá ler esses textos infográficos e transformá-los em linguagem verbal, em linguagem escrita. Isso é fundamental para que você comece a desenvolver a sua capacidade de leitura, rapaziada. Acorda para a vida, meu querido. Vamos fazer as tarefas. E aqui está a tarefa dessa semana. Aqui está a atividade dessa semana, sequência 2, atividades 2. Qual é o principal objetivo dessa atividade? É analisar os recursos usados na construção de sentidos. O que quer dizer construção de sentido? Tudo que você fala, tudo que você escreve produz um sentido. Em todo texto do tipo textual expositivo, argumentativo do gênero textual reportagem. Então estamos tratando agora de reportagens e vocês têm que tomar muito cuidado, tem que
que observar qual é o argumento, qual é a principal informação que esse texto traz. Este é o objetivo dessa atividade. Então você tem esse texto aqui, ó, vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Tem um ponto de interrogação. Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Inclusive tem um exercício aí que pergunta sobre essa pontuação. Qual é a diferença que essa pontuação faz? Você acredita que se colocasse exclamação, por exemplo, tira o ponto de interrogação, coloca exclamação, vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? É um outro significado. Estou perguntando aqui, não estou afirmando. Então você tem aqui uma produção de sentido. E aí você vai observar que esse texto fala sobre a questão das mudanças de meios de comunicação e de como os influencers têm surgido, como notícias falsas têm surgido e a importância que tem de proteção de privacidade da rede, várias informações diferentes, são 4 parágrafos, isso é muito importante. Você tem aqui um texto visual, um desenho, uma ilustração que acaba complementando o significado desse texto. O Facebook, Instagram, as principais redes, um cérebro que explode, a dúvida, um cérebro aqui acanhado, com os braços cruzados, com os olhos esbugalhados, estupefato, diante da confusão que a rede de comunicação, a web, compõe. Olha só que interessante, olha só de onde que vem esse texto, observe bem isso, de onde que vem esse texto, qual é a fonte, ó, Pacheco, Guerra e Souza, vale tudo pela sua atenção, redes sociais, Jornal da USP 2020, texto adaptado. Por que é importante saber? Porque é o veículo de comunicação. Por que é importante saber o veículo de comunicação? Porque você vai saber a linguagem que você vai ter que usar. Aqui estamos falando da USP, da Universidade de São Paulo, então tem que ser uma linguagem formal. Está falando para estudante, está falando para professores, então você tem que ter cuidado com isso, tem que saber para quem você está produzindo a informação. E aí você vai fazer esses exercícios. O título é relevante para o texto, porque explique com suas palavras, sempre resgate a pergunta, o título é relevante para o texto, porque, explique. Observe a pontuação, falei da pontuação, depois vamos para a lição 2. Qual que é o objetivo da aula? Reconhecer o tópico frasal desenvolvido nos parágrafos da reportagem lida na aula 1, estabelecer a relação entre linguagem, veículo e público-alvo. O que é tópico frasal? Tópico frasal nada mais é do que a ideia central de cada parágrafo. Então observe a ilustração, qual é o papel na compreensão dos sentidos do texto. Você vai falar sobre a ilustração, como que ela complementa o texto, como que ela produz sentido. Faça sua relação entre a linguagem usada no texto e o veículo onde foi divulgado. Você acha que a linguagem é adequada? E aí depois você vai observar cada parágrafo e vai tirar a ideia principal de cada parágrafo. Isso é o tópico frasal. Olha aqui, ó. Vamos voltar lá no texto. Pega o primeiro parágrafo. Muito bem, vamos lá. Quando chegou ao Brasil, a internet surgiu como uma espécie de terra de ninguém. Apesar do sentido aparentemente depreciativo da expressão, a então chamada rede mundial de computadores era um território descentralizado e não dominado por buscadores de conteúdo. Sites possuem endereços virtuais difíceis de se memorizar e as primeiras formas de se comunicar em tempo real envolvia a criação de personas virtuais, incluindo aí nicknames que mascaravam identidades dos usuários. Então, qual é a ideia principal desse parágrafo? Que quando a internet chegou no Brasil era uma espécie de terra de ninguém. Depois ele ilustra essa ideia principal. Ele fala que ninguém sabia, era um território centralizado, os buscadores que dominavam, que nicknames disfarçavam as identidades, mas a ideia principal é que a internet era a terra de ninguém, sem controle nenhum. E em torno desse tópico frasal, você tem as ilustrações. Ele está demonstrando por que ela é uma terra de ninguém. Porque nicknames, porque os buscadores dominavam. Então você vai pegar cada tópico frasal de cada parágrafo, 4 parágrafos,
e vai resumir aqui, beleza? Resuma aqui. E depois o que você vai fazer para terminar, treinar o tópico frasal, exercício 2, o que você vai fazer? Observe cada parágrafo contém uma ideia central. No tópico frasal você vai desenvolver, como ele ilustrou lá, você vai desenvolver o parágrafo em torno da ideia principal. Vou dar o exemplo. A prática do esporte deve ser incentivada e amparada pelos órgãos públicos. A prática de esporte deve ser incentivada e amparada pelos órgãos públicos. Essa é a ideia principal. Eu posso construir em torno dela, posso ilustrar, posso mostrar. A prática do esporte deve ser incentivada e amparada pelos órgãos públicos. Isso pode ser feito pelos meios, nas quadras públicas, fazendo programas de treinamento e motivando os adolescentes a praticarem. Além disso, crianças frequentam esses espaços e podem ser motivadas e podem se interessar. Então você vai só ilustrar a ideia principal. O tópico frasal é a ideia principal de cada parágrafo, beleza? Vamos fazer essa tarefa dessa semana. Deixa o like para mim, curta o canal e até a próxima.